Quando a gente pensa em Arnold Schwarzenegger, o nome é praticamente sinônimo de sucesso, né? Mas por trás do Exterminador do Futuro, do Governador, do ícone do fisiculturismo, existe uma história de origem que parece até ficção de tão improvável. Uma história que não começa nas luzes de Hollywood, mas sim nas cinzas de uma Europa pós-guerra. Essa é a grande pergunta, não é? Para a gente entender o homem que conquistou o mundo, a gente precisa voltar para o comecinho. Mas voltar mesmo, para um lugar e uma época que forjaram a determinação dele de um jeito, olha, brutalmente eficaz. Olha só, esse era ele, um garoto de um vilarejo pequeno na Áustria, olhando para o futuro. Só que o mundo ao redor dele era muito, mas muito diferente do que ele sonhava. Vamos mergulhar nessa história. A nossa jornada começa aqui, Thal, Áustria, 1947. Um lugar e uma época definidos pelas cicatrizes profundas da Segunda Guerra Mundial. A infância do Arnold foi moldada pela escassez, como dá pra ver aqui na linha do tempo. Mas o mais pesado não era só a pobreza material, era a pobreza de espírito que estava ao redor dele. Ele cresceu no meio de uma geração de homens que foram psicologicamente esmagados pela guerra, e isso incluiu o próprio pai. Era um mundo de limites, de conformismo e de sonhos que já tinham morrido. E esse detalhe aqui, aparentemente pequeno, ele ilustra um mundo inteiro. A água era tão preciosa que era usada de novo e de novo. Isso não era só sobre ser pobre, era sobre uma mentalidade de pura sobrevivência, uma escassez que definia tudo na vida. E foi exatamente isso que o Arnold se recusou a aceitar como destino. O pai dele, Gustav Schwarzenegger, era uma figura complexa. Por um lado, aquele disciplinador super severo, com um comportamento imprevisível, muitas vezes alimentado pelo álcool e pelo trauma de guerra. Por outro, era o músico da família, o chefe de polícia local. Foi dessa dualidade que o Arnold aprendeu sobre disciplina, mesmo que tenha sido da maneira mais dura possível. Essa citação aqui ilustra perfeitamente a mentalidade dele. Em vez de se ver como uma vítima, ele ressignificou a criação dele. Ele viu aquilo como a forja que criou sua determinação. Ele transformou a dor e a dificuldade em combustível para sua ambição. E foi bem no meio dessa realidade austríaca sombria que uma ideia poderosa, quase mítica, começou a tomar forma na mente daquele jovem. Para ele, a América não era um lugar real, era um mito, construído a partir desses fragmentos da cultura pop. Cada imagem de arranha-céu, de carros grandes, de estrelas de cinema, era uma pecinha de um quebra-cabeça que representava o oposto de tudo que ele conhecia. Era a rota de fuga dele. E aqui tem um ponto fundamental. Muito antes dele sequer pisar nos Estados Unidos, essa visão já era a realidade interna dele. Ele não esperava chegar lá. Na cabeça dele, ele já vivia lá. Ele só estava planejando os passos para tornar o sonho físico. Então, o sonho era claro. A questão era, como? Como um garoto pobre de Thal chegaria à América? O sonho abstrato precisava de um plano concreto. E a resposta veio de um lugar totalmente inesperado. Esse foi o momento da virada. Não foi só a força do Kurt Marnow que o cativou, mas a combinação. A ideia de que alguém podia ser, ao mesmo tempo, fisicamente poderoso e também inteligente fascinou ele. Naquele momento, ele percebeu que o corpo podia ser mais do que só músculos. Podia ser um instrumento de inteligência e estratégia. Lá no Lago Taylorsea, o Arnold encontrou uma nova família. Esses homens se tornaram seus mentores. E eles não ensinaram só exercícios. Eles ensinaram uma filosofia de vida onde trabalho duro e prazer não eram coisas opostas, mas sim partes de um todo. Então o processo ficou claro. A inspiração levou à mentoria, que levou ao seu primeiro treino sério na academia. E foi nesse momento, no meio da dor, que ele teve a clareza final. O fisiculturismo não era um hobby, era o seu passaporte. Essa história diz tudo sobre a mentalidade dele. A maioria das pessoas evitaria uma dor tão intensa. O Arnold correu na direção dela. Ele entendeu, instintivamente, que a dor era o som do crescimento, era o preço do progresso. E ele se apaixonou pelo processo. Bom, com a paixão e o método já estabelecidos, faltava só uma peça para completar o quebra-cabeça. Ele não precisava mais de um sonho, ele precisava de um roteiro, de um mapa. Ele chegaria aqui, em Muscle Beach, na Califórnia. Mas como ele sabia com tanta certeza que esse era o destino? E o que fazer depois? A resposta veio, mais uma vez, das páginas de uma revista. A vida do fisiculturista Reg Park não foi só uma inspiração, foi um manual de instruções. Quando Arnold leu sobre a jornada do Park, como a gente pode ver na comparação, ele viu o próprio futuro mapeado. Cada passo que o Park deu, o Arnold planejou dar também. O sonho deixou de ser vago e se tornou uma sequência lógica de objetivos.
Esse é o ponto-chave. Naquele momento, na mente de um garoto de 15 anos, a dúvida desapareceu. A vitória não era mais uma possibilidade, ela se tornou uma inevitabilidade. Ele tinha o plano e tudo o que precisava fazer era executar. E aqui está o projeto de 3 etapas que ele criou para si mesmo. Primeiro, ser o maior fisiculturista do mundo. Segundo, se mudar para a América. Terceiro, virar uma estrela de cinema. Simples, audacioso e incrivelmente claro. Cada ação que ele tomaria a partir daquele ponto serviria a um desses 3 objetivos. Não tinha espaço para distração. E essa é a pergunta que a história de origem do Arnold nos deixa. O poder dele não estava só nos músculos, mas na clareza absoluta da sua visão. Ele não apenas sonhou com o futuro, ele projetou o futuro em detalhes e depois o construiu, repetição por repetição.